Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, focando vidas, e hoje, como sempre, nós estamos colocando um tema avulso e estamos dando uma sequência à série Gideão. Comece e termine bem a sua carreira espiritual. E hoje é o que nós vamos estar dando continuidade em Juízes, capítulo 6, vamos para o 7, e vamos estar orando primeiro, pedindo que Deus nos dê sabedoria. Senhor Deus Pai, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos e colocamos diante do Senhor a vida de cada um daqueles que vão estar aqui conosco, agora ao vivo ou então no YouTube. Também te intercedemos, ó Pai, especificamente por irmãos que estão doentes, que estão em operação, como é o caso do Rodrigo, que Tu possas estar sossegando o coração da Viviane e esteja com o Teu servo, que ele seja completamente restaurado, no nome poderoso do Senhor Jesus. Também, Senhor, te peço pelos demais que têm passado dificuldades, problemas, como é o caso do Lucas, Senhor, da Lu e do Max, que tem realmente sofrido já há muito tempo e não descobrem o que ele tem. Então, que o Senhor realmente dê sabedoria e que as pessoas possam achar exatamente a raiz do problema e que ele possa ser completamente curado. Entregamos o Sebastião, o Davizinho, entregamos a Deus também a Paula Tsai e tantas outras, a nossa irmãzinha, Senhor, oh, Pai, a Rebeca, que o Senhor possa estar realmente agindo poderosamente na vida dela. Pedimos para mim, para uma outra irmã que nos solicitou recentemente, que está com problema, Pai, vai fazer operação e necessita, Deus, que o coração dela esteja bem, esteja equilibrado, que não haja problema, Senhor. Então, que Tu possas estar com ela e que ela faça essa operação, eu acredito que seria amanhã, de uma forma tranquila, sem problemas no coração. Que o Senhor aguarde, Senhor, e proteja. Seja agora comigo, Pai, dando continuidade a esse tema. Tu sabes, ó Pai, que é um tema bem interessante, porque as pessoas exaltam Gideão, mas muitos não leem até o fim a história desse personagem. Entregamos esse tempo aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, na última reunião que nós tivemos, lá no capítulo 6, nós tomamos conhecimento que os midianitas, que são descendentes de Midian, que são filhos de Quentura, casada com Abraão, estavam realmente atacando e levando todo alimento, né, do povo de Israel, porque o povo de Israel estava rebelde. O povo de Israel estava simplesmente virando as costas para o Senhor. E esse personagem que nós estamos estudando, Gideão, o pai dele tinha um poste ídolo, tinha um ídolo. E quando realmente o anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade, aparece para Gideão e fala, olha, vai na tua força, não te mandei eu. E Gideão no começo estava pensando, não, será que é apenas uma pessoa normal? Mas na medida que o anjo do Senhor, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, começou a conversar com ele a ponto de falar, que nem no versículo 14, vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Quando ele começa a colocar dessa forma, Gideão começa a desconfiar que não está simplesmente um mero homem ali com ele. E, por fim, ele propõe trazer oferta e colocar os pés, para que realmente ele desse um sinal que garantisse que realmente ele era o Senhor que falava com ele. E quando ele traz toda a oferenda e coloca, não é, sobre a penha, como o próprio Senhor havia ordenado, diz a palavra no versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne
e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Bom, você imagina o susto de Gideão. E ele tem a mesma exclamação que Isaías teve, quando lá no capítulo 6 de Isaías, ele viu exatamente o Adonai. Ai de mim, né? Eu vou ser trucidado, eu vou ser desintegrado. E o nosso amigo aqui fala a mesma coisa, lá no versículo 22. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele sabia que quem visse a Deus morria. Ele só não sabia que a segunda pessoa da Trindade... Olá, William, tudo bem, querido? Ele só não sabia que a segunda pessoa da Trindade se esvaziava da sua glória, do seu poder no Velho Testamento, para que a pessoa que ele iria se manifestar não morresse. Bem, de qualquer forma, ele ordena que Gideão, então, arrase, destrua completamente aquele altar de Baal, e Gideão faz isso, mas faz escondido, faz à noite, porque ele sabia que os homens lá da sua cidade adoravam esse Deus. E quando ele faz isso, isso chega ao conhecimento, e o pessoal de madrugada começa a sair, começa a se posicionar. Aí o que acontece? Eles chegam para o pai de Gideão e dizem assim: olha, coloca aí seu filho porque nós vamos matá-lo. E o pai diz: não, de jeito nenhum, quem fizer isso morre. Veja bem, ele foi e destruiu o poste ídolo desse Baal, desse Deus que nós normalmente cultuamos. Valdivan, tudo bem, querido? E aí o que acontece? Se ele é Deus de verdade, por que ele não interviu? Por que ele não impediu que Gideão fizesse isso? Então, a partir daí ele é até chamado de um outro nome, né? E aí Jerubbaal, porque foi dito: Baal contende contra ele. Ou seja, se Baal é Deus, então ele que se vire, ele que vá e faça alguma coisa contra Gideão. Bem, no versículo 36, e isso tudo nós já estudamos, só estou dando uma repetida. 36, disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Ele vai fazer um teste com Deus. Deus realmente, ele é paciente, não é? E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, apertando a lã do orvalho dele, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Gideão sabia que ele estava realmente abusando, não é? Não se acenda, por favor, né? Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca na terra e ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Bem, normalmente, irmãos, as pessoas param por aqui contando para as crianças, não é? Quem era Gideão, como Gideão realmente foi usado por Deus, e nós vamos ver agora no capítulo 7, para realmente derrotar os midianitas. Mas é como eu falei no começo. Se eu estou estudando a respeito de um personagem bíblico, eu tenho que estudar tudo. É o que nós vamos fazer. Mas vamos continuar no capítulo 7. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Muito bem. Aliás, esse Moré é realmente um local que aconteceu algumas coisas importantes. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão. Então, ele foi com uma quantidade
muito grande, porque começaram a vir pessoas das tribos, se juntaram a ele, porque creram que realmente Deus estava com ele, mas Deus está dizendo, não quero tanto povo não, porque senão esse pessoal vai dizer que eles é que venceram pela força dele. Não. Então ele fala, é demais o povo que está contigo para eu dar os medianitas em sua mão. É Deus que ia fazer a luta, não é? A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Então, não vai ser dessa forma. Então, ele vai instruir. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então, imagina a quantidade de medrosos, de covardes que estavam ali, e esses aproveitaram a deixa e foram embora. Ou seja, que benção, né? Não vou ser morto, né? Não vou ter que enfrentar esses medianitas, não é? E ficaram 10.000. Mas Deus ainda diz, não, Gideão, tem muita gente ainda, não é? Disse mais o Senhor a Gileade, ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei aquele de quem eu te disser, este irá contigo. E aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então Deus está dizendo para Gideão, Gideão, eu vou instruir você e vou definir quem vai com você, quem não vai com você. Muito bem. E aí diz lá, fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber as águas com a língua, como se faz o cão, esse porás à parte, como também a todos aqueles que se baixar de joelhos e beber. Então, aqui nós temos realmente uma divisão bem clara, né? Evidentemente, os 300 usaram as mãos para trazer água na boca e, possivelmente, com a outra ele estava empunhando espada, não é? Estava alerta, vigilante, ele estava simplesmente olhando, né? Ele punha a mão, trazia na boca e estava atento para qualquer ataque. Os outros, o que eles fizeram? Se ajoelharam e colocaram a boca no próprio rio e dessa forma não estavam prestando atenção. E o número desses foi exatamente 300. Então, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Olha, era 10.000. Só 300 homens que fizeram isso. E todo o restante do povo se baixou de joelhos e bebeu água, ou seja, colocando a cara na água, tomando lá, e não estavam vigilantes. Muito bem. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então aqueles outros 10.000, menos os 300, voltaram para onde eles estavam, onde eles viviam. Então, a gente imagina o seguinte, seria um israelita contra 450 midianitas, mais ou menos, pela quantidade que foi colocada. Humanamente falando, seria impossível o povo de Israel vencer, cada um vencer 450. Seria impossível, a não ser que realmente o general capaz, que é o nosso Senhor, fosse e lutasse a luta. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, queira ou não, nós temos que dar aí um voto de louvor. Ô João Rocha, tudo bem, querido? Então, vamos dar um voto de louvor a Gideão, pelo menos nesse tempo, né, nesse ponto. Porque precisou de muita fé. Sabendo a quantidade, né, o inúmero midianitas estavam ali, e eles vão só com 300, realmente precisa de muita fé. Então, olha só o que diz aqui. Então disse o Senhor Gideão,
com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gedeão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos medianitas abaixo dele no vale. Muito bem. Então, vocês vão convir que Gedeão, nesse momento, ele foi muito corajoso e ele realmente creu. Ele creu realmente que o Senhor livraria eles das mãos dos medianitas. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque os entreguei nas tuas mãos. Então, Deus está falando para Gedeão: Gedeão, eu já entreguei essa turma nas tuas mãos, ok? Então, por favor, faça o que eu estou mandando. Mas Deus ainda vai colocar alguma coisa para fortalecer mais a coragem de Gedeão. Se ainda temes atacar, porque ele, humanamente falando, puxa vida, Senhor, como é que eu vou fazer isso, não é? Se ainda temes atacar, desce tu e teu moço e vai ao arraial. O nome desse moço chama-se Pura. E ouvirás o que dizem. Então, vai lá, sorrateiramente, só vocês dois, e tenta ouvir o que eles estão conversando. Claro que Deus estava agindo nisso, não é? E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, ou seja, mediante aquilo que você vai ouvir, você vai criar coragem, vai não ficar com as mãos bambas, nem as pernas bambas, e vai ser fortalecidas as tuas mãos. Descerás contra o arraial. Então, desceu ele com seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, ou seja, os midianitas estavam com alguns companheiros, não é? Os amalequitas e os povos do Oriente. E olha só, cobriam o vale como gafanhotos, a quantidade era enorme. Quando fala de gafanhotos, quando vem um bando de gafanhotos, são milhões muitas vezes, não é? Milhares, milhões, não é? Grande multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável. Não só homens, mas também os camelos. Como a areia que há na praia do mar, meu Pai. Se coloca agora na posição de Gedeão, com 300 homens. Um israelita para cada 400. É muita coisa, não é? 450. É muita coisa. Então, no versículo 13 diz: chegando, pois, Gedeão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. E disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Então, estão conversando, um deles começa a contar um sonho meio estranho, não é? Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gedeão, filho de Joás. O que significa isso? Que os midianitas já tinham conhecimento que Gedeão havia levantado uma multidão de pessoas para enfrentá-los. Até aí tudo bem. Só que isso que nós vamos ler agora, é óbvio que Deus está por trás. Olha só, não é isto outra coisa, senão a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita,
nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Uau! Um conta o seu sonho e o outro interpreta. E o que ele interpreta fortaleceu as mãos de Gideão, como Deus havia falado. Então, a palavra de Deus diz no versículo 15: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então agora, cheio de coragem, ele vai montar uma estratégia. Ele só tem 300 homens, ele vai fazer uma divisão, 100 e 100. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e colocaram cercando aonde os midianitas estavam. Então, olha só. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Então, eles colocaram dentro desses cântaros tochas. E o que aconteceu? Eles estão agora com uma trombeta. Normalmente as trombetas eram usadas para, dependendo do toque, significava avança, né? Ataca. E aí diz assim: quando eu tocar a trombeta, então eles estavam longe, não dava para se ver, mas dava para ouvir. Então o que Gideão diz? Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor. Você imagina, 100, junto com Gideão, tocando 100 trombetas. Olha o barulho, tocando 100 trombetas. E aí, os outros 200, 100 e 100, cada um deles, ou seja, mais 100, ou seja, 300 pessoas tocando essas trombetas. Assim, eles tinham essa ordem. Vocês ouviram eu tocar a trombeta? Façam a mesma coisa. Mas não ficavam por aí. Lembra que a tocha estava escondida. E aí diz assim: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele ia às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se havia pouco trocado as guardas. Então um grupo havia acabado de sair, entrando novo, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. E de repente, você imagina, 100 pessoas tocando e com tochas na mão. Isso cercando os midianitas. Eles simplesmente ficaram apavorados com essa estratégia. Imaginaram que eles estavam completamente cercados. Sim, estavam, mas não na quantidade que eles imaginaram. Então diz assim: assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam nas mãos esquerda as tochas e nas mãos direita as trombetas. Eles não estavam nem empunhando espada. Eles fizeram um ataque só com corneta, só com trombeta e com as tochas. Olha só que estratégia tremenda, não é? E tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Então, os 300, 100, 100, 100, cercando eles, começaram a gritar, tocar a trombeta, tocha na mão e gritando: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar. Eles ficaram parados fazendo isso ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Vocês já imaginaram o desespero desses midianitas, amalequitas e os outros? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Então aí eles começaram a se matar.
Foi uma loucura. Isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sitá, até o termo de Abel-Meloá, acima de Tabete. Então, os homens de Israel, de Naphtali, de Azer, de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Queridos, essa convocação, eu não sei exatamente como foi, para que eles pudessem sair, mas é bem possível, preciso confirmar isso, mas é bem possível que cada toque de trombeta tinha um toque específico para a tribo, de convocação. Lembra quando eles iam sair? Então havia um toque de trombeta, um toque de convocação. Então, possivelmente, esse toque foi dado. E aí eles vieram. Então, Gedeão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, além possivelmente desse toque, dizendo: descei de encontro aos midianitas, impedi-lhes a passagem, porque eles possivelmente estavam fugindo para aqueles lados. Impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe as passagens pelo Jordão até Bet-Bará e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no largar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas, trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão da lei do Jordão. Olha, isso foi realmente algo assim bem planejado, não é? Bem planejado. Enfim, a gente está vendo aí o início, né? As vitórias de Gideão. Nós vamos ver mais algumas coisas na próxima, né? E alguns ficaram meio chateados porque não foram convocados, mas Gideão conseguiu contornar a situação. Bem, o que fica para nós quando nós lemos isso aqui? Primeiro, nós entendemos que nós, homens, apesar de muitas vezes Deus, através da sua palavra, através de algumas coisas que a gente pode entender como algo vindo do Senhor, leva muitos a duvidar. E Gideão, apesar de tudo que aconteceu, do anjo do Senhor, que é o Filho de Deus, ter colocado realmente seu cajado e sair do fogo, né, da penha, e sumiu a carne, os bolos e tudo mais, e o Senhor desaparece. Apesar disso, Gideão ainda vai testar, será que é mesmo? Será que o Senhor vai estar comigo? Quantas vezes você e eu já fizemos isso? Diante de uma situação que o Senhor já nos deu paz, já nos deu tranquilidade, já mostrou que Ele está junto conosco. E de repente, nós simplesmente não vamos caminhar crendo no Senhor, baseados na sua palavra, baseados em alguma coisa, algum fato que o Senhor colocou para nós. E vamos estar testando. Senhor, será isso mesmo? Queridos, eu fiz isso. Eu fiz isso. Um dia eu conto, quando eu estava aqui em Campinas, o Senhor me colocando no coração para eu voltar para São Paulo, e aí eu quis testar, não é? Eu achei que não, tá tudo bem, não há problema, e houve aí algumas coisas que realmente eu tive que ceder e fui embora. Deus já tinha colocado no meu coração que era para ir, mas estava tão bom aqui, estava tudo tranquilo, sem nenhum problema, não é? Mas foi uma bênção eu ter ido para São Paulo de volta, porque foi quando nós fomos morar na China, né? Nós voltamos e fomos morar na China.
E foi um tempo maravilhoso, né? A gente montou a nossa base por volta do ano 2000, né? E foi algo tremendo. A gente enviou muita gente para muitos lugares, não é? Enviamos pessoas para vários países do Oriente. E finalmente o Senhor disse para mim: Raul, você e sua esposa agora vão. E nós já tínhamos ido uma primeira vez, ficamos apenas um mês conhecendo a terra, e até que agora, por volta das Olimpíadas, o Senhor falou: vai. E nós fomos levando 100 pessoas. O projeto foi um projeto que repercutiu e fez com que muitas igrejas começassem a investir na China. E fomos, na primeira vez, 30 líderes, não é? E isso fez com que muitas igrejas começassem a orar, a interceder por China. E depois, quando fomos nas Olimpíadas, foi realmente tremendo, né? E foi separado 15 pessoas, mais ou menos, para cada ponto da China, e nós voltamos, porque nós já tínhamos estado anteriormente, um mês, né, que nós ficamos lá. Nós tínhamos ido e atravessado até a fronteira da Coreia do Norte, da Rússia, né? Fomos entregar comida para refugiado, e agora nós voltamos para aqueles lados. Voltamos lá para a Coreia do Norte. Bem, tudo isso realmente aconteceu, e eu sei que, como homem, nós somos falhos e muitas vezes duvidamos que realmente o Senhor está nos levando. A vitória foi uma vitória de realmente alguém que depositou, apesar de ser humano, ser falho, Gedeão realmente colocou nas mãos do Senhor a vitória. Ele sabia que com 300, onde um israelita para 450 midianitas, eles não tinham chance. E o Senhor foi reduzindo o número de pessoas exatamente para eles não dizerem: olha, nós, Israel, é que nos libertamos, né? Deus não teve nada com isso. E, na verdade, eles foram só com 300 pessoas. Deus colocou uma estratégia fantástica nas mãos de Gedeão. E Gedeão realmente fez um estrago nas linhas lá dos midianitas e amalequitas e pessoal do Oriente, e tiveram vitória. Bem, na quarta-feira que vem nós vamos dar continuidade, e acredito que vai ser muito bom vocês estarem com a gente. Nós vamos estar estudando a partir do capítulo 8, e algumas coisas nós vamos fazer mais ou menos por cima, contando a história, porque o que me interessa mais é o final. É o final. Tá bom? Que Deus abençoe, que realmente Deus possa estar com cada um de vocês. Não sei quantas pessoas entraram, mas que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês, e que vocês possam estar compartilhando. Se isso foi relevante para a sua vida, compartilhe. Nós vamos estar postando lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Se você ainda não se inscreveu lá, não se cadastrou, faça isso e assista e compartilhe. Normalmente eu coloco já no playlist para facilitar. Então vão estar o primeiro, que nós já falamos, e esse agora. Tá bom? Que Deus abençoe, e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, porque nós tivemos condições de estar em Tua presença, estudando a Tua santa palavra, tirando lições aqui, aplicando, revelando realmente que homens que nem Gedeão, que tiveram grandes vitórias, eram homens e foram falhos. E nós, então, Deus, queremos agradecer a Ti, porque agora, nessa época, como igreja, o Teu Espírito está em nós,
nos orientando, nos realmente dando essa palavra maravilhosa para que a gente possa caminhar com ela, sendo fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Que o Senhor possa estar, Deus, levantando entre essas pessoas, irmãos e irmãs, motivados em pregar, em repartir com outros a tua santa palavra. Em nome do Deus vivo é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe e fiquem na santa paz do Senhor. Até sábado nós vamos dar continuidade. Nós estamos iniciando a série sobre Daniel. Eu já falei, Daniel é a base para toda escatologia. Então, se você realmente quer ter uma base sólida com respeito à escatologia, você tem que estar conosco e convide outros para estar com a gente, tá bem? Sábado, 18h30. Que Deus abençoe.